Nesta edição, o programa TVDH fala sobre o papel do jornalismo nas eleições. Eu, Marcelo Dantas, e a professora Andréa Trigueiro, educomunicadora e especialista em direitos humanos, recebemos o professor Juliano Domingues, jornalista, cientista político e coordenador da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. A cada 2 anos acontece um evento de proporção nacional que mobiliza todos os cantos do país para pensar e decidir sobre o futuro. Seja para a presidência ou para a vereança, a informação é vital para conhecer e escolher qual candidatura vai ocupar o cargo nos próximos anos. E o jornalismo, como uma espécie de guardião, ou melhor, de propulsor das informações, tem papel decisivo no processo eleitoral e na democracia brasileira. E hoje o TVDH debate justamente a importância e os desafios do jornalismo nesse cenário. Andréa Trigueiro, Juliano Domingues, muito obrigado por terem topado estar aqui conosco falando sobre direitos humanos. Sejam muito bem-vindos ao TVDH. Eu que agradeço. Aí dessa vez eu não vou pedir para vocês se apresentarem, né, já que vocês são da casa. E eu queria já começar com uma tira-dúvida aqui com o Juliano. Que Juliano, além desse crédito que eu dei, apesar de que eu não vou pedir para você se apresentar, mas você também trabalhou teve a experiência como observador de uma eleição em outro país, não foi? E ao que me parece foi uma eleição um tanto quanto acirrada, que teve muita repercussão aqui no Brasil. Compartilha com a gente essa tua impressão enquanto jornalista? Isso foi, em primeiro lugar, né, obrigado pelo convite, Marcelo, professor André. Isso foi em 2016, né, quando os Estados Unidos viviam aquele processo eleitoral do qual Donald Trump saiu eleito pela primeira vez. E pela primeira vez, né, talvez ele venha a ser presidente de novo. Ele acabou não sendo reeleito, mas em 2016 foi um caso atípico, né? Quem está acompanhando a gente deve se lembrar, o momento pré-eleitoral não indicava a eleição de Donald Trump. Na verdade, era quase como que já favas contadas que Hillary Clinton seria eleita, né, naquele momento. Mas aí aos poucos ele foi ascendendo, né? Primeiro ganhou então nas primárias do Partido Republicano, ele que aparecia como se fosse uma piada, né, algo folclórico, e acabou se mostrando uma realidade, né, canalizando, digamos assim, uma insatisfação, um sentimento de muita insatisfação e de contestação ao sistema, né? Ele que, embora seja do sistema econômico, financeiro e também político, se elegeu com um discurso antissistema, em grande medida porque conseguiu captar essa insatisfação, e ele, como um excelente comunicador, né, um sujeito que é da mídia, aparentemente conseguiu verbalizar isso e se apresentar assim como sendo a representação dessa insatisfação, e acabou sendo eleito em 2016. E isso depois, né, gerou repercussão, como normalmente acontece, né? O que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo, sobretudo aqui no Cone Sul, acabou repercutindo, e depois a gente teve desdobramentos que, em alguma medida, se assemelharam ao que aconteceu ali nos Estados Unidos em 2016. Queria começar fazendo uma pergunta para Juliano. Agradecer também o tema, né, o debate, a conversa aqui entre pessoas tão especiais. Aquelas eleições foram muito importantes, assim, acho que elas são um marco na história das eleições recentes. Queria te ouvir um pouco aí o teu lado nas ciências, né, da cientista político. Até que ponto isso ainda repercute nas nossas eleições atuais? Porque a impressão que eu tenho é que aquilo ali inaugurou talvez uma coisa mais visceral das campanhas, e mais agressivo e mais em cima do eleitor, com uma força muito maior do que o que a gente via antes. E a minha impressão é que isso, o limite disso foi se alargando. Não sei se essa é a tua impressão. Eu queria que tu trouxesse um pouco dessa reflexão de hoje, essas eleições ainda repercutem, e de que maneira? Repercutem, André, e assim,
Essa é uma impressão minha também, mas e é uma impressão que acaba predominando assim, entre observadores, né, investigadores de processos eleitorais. Existe uma expressão que é muito utilizada nas humanidades, nas ciências sociais, que é a ideia do espírito do tempo, né? Naquele momento, em 2016, talvez não fosse tão evidente o que estava acontecendo. Tanto é que nessa experiência, em contato com professores pesquisadores, pessoas com larga experiência assim, de atuação, inclusive na própria Casa Branca, né, a gente teve contato diariamente com estrategistas de campanha, políticos, pessoas que estavam ocupando cargo eletivo, e a impressão que se tinha era que o que estava acontecendo ali ainda estava longe de ser desvendado. Assim, as pessoas não tinham aparentemente uma noção do que estava acontecendo. Mas havia aí a ideia do espírito do tempo, né, que ali apareceu o Donald Trump, aqui no Brasil depois foi Bolsonaro, agora na Argentina tem Milei. Então é como se houvesse ali uma atmosfera que persiste até hoje, né, acho que ainda está aí. A gente tem observado processos eleitorais, sobretudo em São Paulo, assim, que aparecem, né, determinados personagens que procuram também, né, dar vazão, digamos assim, a um pouco daquilo que se apresentou naquele momento ali como uma espécie de novidade, né, não tão novo assim, mas uma releitura de episódios que já tinham acontecido em outros momentos e que repercute até hoje. Eu percebo isso, assim, e como eu te disse, é uma interpretação compartilhada por boa parte de observadores de processos eleitorais. O legado, né, ou vamos dizer assim, esse reflexo, né, ainda permanece. Tanto é que a gente acompanha agora esse processo eleitoral nos Estados Unidos e Donald Trump com chances, né, reais de voltar a ser presidente do país, né? Não fosse o surgimento da Kamala Harris como candidata, as eleições seriam assim um mero protocolo, né? Ou seja, ele já estava, era só uma questão de tempo. E aí então houve essa mudança que talvez não surta tanto efeito assim, né? Ou seja, a disputa está apertada. Então acho que é um sinal de que esse espírito do tempo ainda permanece, ainda estamos nesse tempo. André, eu queria estourar um pouquinho esse bloco, porque eu queria também te fazer uma pergunta, porque quando você pergunta para ele, né, nesse sentido de que parece que se estabeleceu um certo padrão, um certo modelo nas eleições daqui também, começa também a me provocar um pouco no sentido de que o local da mídia, né, nesse modelo, porque a gente tem, por exemplo, Donald Trump como uma pessoa que sabia utilizar, sempre soube utilizar muito bem do espaço midiático, mas o próprio surgimento de Bolsonaro, né, e de um discurso muito forte, neofascista, se apropriando muito bem de espaços midiáticos que ele utilizava sempre de maneira indevida para falar barbaridades, para promover violações de direitos humanos, e sempre se tinha esse espaço de novo, né, seja em espaços mais comerciais, de entretenimento, mas também espaços jornalísticos. Aí eu queria te perguntar, André, como é que fica o jornalismo nesse sentido para fazer esse manejo de ser uma porta de entrada para a barbárie ou não? Perfeito. Na época em que Bolsonaro estava presidente, né, estava no cargo, havia muitos debates das comissões de ética dos sindicatos, da própria Federação dos Jornalistas. Eu e Juliano fizemos parte da comissão de ética do sindicato aqui em Pernambuco, justamente a respeito disso. Por que a gente ainda vai cobrir pautas para sermos desrespeitados, para levarmos banana, para sermos chamados de palhaços, para ficarmos cercadinhos, para sermos ridicularizados, as mulheres principalmente para serem desrespeitadas, vítimas de uma série de violações, etc. Por que a gente se submete se no próprio Código de Ética a gente tem a possibilidade de nos negarmos a fazer esse tipo de cobertura? Porque infringe a nossa dignidade. E sempre foi um debate, porque, por exemplo, alguns veículos entendiam que não deveríamos ir, principalmente os de mídia independente, que tinham um pouco mais de autonomia financeira, política, etc. Os veículos mais tradicionais acreditavam que deveríamos ir porque era um serviço à população, etc, etc. Mas, se você reparar, houve um tempo em que os veículos da grande mídia também começaram a se ausentar, né, se darem ao direito de não estarem nessas coberturas. Esses dias aí, não sei quando o programa vai ao ar, mas esses dias aí eu vi um comentário bastante interessante que era: nós estamos fazendo com Marçal o que fizemos com Hitler um dia, ou seja, dar espaço, chamar para os debates, chamar para as entrevistas, chamar para as conversas, para ter esse lixo que eles entregam, né, nas suas participações. E por que a gente faz isso? Veja,
Eu acho que é um debate polêmico, eu acho que alguns veículos podem estar preocupados com a audiência, porque infelizmente essa audiência alimenta, né, a partir da publicidade, esses veículos, e tem também interesses econômicos e políticos dos veículos. Eu defendo que a gente não deveria ir, acho que a gente deveria lançar mão dessa cláusula, eu já fiz isso em outro momento da minha vida, mas eu sinto também que a empresa também vai determinar às vezes se o funcionário vai ter essa liberdade ou não. Não sei como é na maioria das empresas, onde eu trabalhava eu tive esse espaço, mas também acho que falta às vezes um pouco de raça, assim, um pouco de coragem, né? Um pouco de ousadia de nossa parte, de enfrentarmos essas situações. No período em que o presidente Bolsonaro falava muita asneira a respeito das mulheres, as mulheres fizeram movimentos, se juntaram, alguns se negaram, fizeram manifestos, e chegou um momento que a gente conseguiu se proteger. Eu acho que os interesses econômicos e políticos eles não podem se sobrepor à dignidade de nós jornalistas nessas coberturas. Eu acho que isso aí é imprescindível. Perfeito. E no próximo bloco a gente vai trazer também a experiência e a percepção de uma outra especialista para aprofundar ainda mais o tema. Fica aí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o papel do jornalismo nas eleições. Agora a gente acompanha o Conexão TVDH com o Jackson Augusto. Em tempos eleitorais, a máquina de fake news que atua nas redes sociais aumenta exponencialmente, enfraquecendo o processo democrático. O jornalismo ele tem um papel fundamental de acesso à informação e também de fortalecimento das eleições. Por esse motivo, vamos conversar hoje no Conexão TVDH com a atual diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e cofundadora do site The Intercept Brasil, Cecília Oliveira. Cecília, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já queria começar essa conversa perguntando para você qual é o papel do jornalismo durante as eleições. O papel do jornalismo nas eleições, ele é central por dois motivos. Um, de fato, informar as pessoas sobre quem são, por que são amigos de quem, são financiados com que dinheiro, e isso, inclusive, tem a ver com o segundo motivo, que é fiscalizar e mostrar para as pessoas, inclusive, quais são os interesses, né? Essa pessoa está sozinha, ela representa o quê? Né? Quais os objetivos, as coligações. Então, eu acredito que o jornalismo tem essas duas funções muito primordiais, de informar e fiscalizar. Com esse surgimento, né, das milícias digitais, eu queria saber como é que essas milícias elas influenciam ou não, né, nessas eleições, como é que você olha para essas milícias digitais, e como o jornalismo pode enfrentar também essas forças, né? Pensando essas forças a partir do mundo digital e não somente agora desse mundo offline, né? Mas pensando também essa dimensão digital. Esse debate, ele atinge alguns níveis que quem sabe usar a internet, quem sabe usar estratégias de comunicação de massa, porque esse é o novo modo de fazer comunicação. E a gente precisa, inclusive, falar sobre regulação das big techs, né? Porque a gente está, inclusive, aqui no meio de uma situação extremamente específica, que é o banimento da plataforma X, o antigo Twitter, no Brasil, porque houve uma série de violações e o Poder Judiciário, né, que é isso, zela pelas nossas leis, pelas nossas regras, pelos nossos regulamentos todos, não conseguem conversar com essa empresa multinacional que simplesmente não quer se sujeitar à legislação nacional, que é onde todos nós, né, se submetemos. Quais são os nossos desafios, né, que a gente tem, né, enquanto campo jornalístico, né, nessa era de informações tão rápidas, né, e também essa avalanche de informações ao mesmo tempo, que a gente precisa checar de uma maneira muito quase instantânea. Quais são os nossos desafios, pensando nesse contexto? Os desafios da imprensa em relação à cobertura ao vivo
né, das eleições é entender que estamos em 2024, não podemos fazer debates eleitorais como em 1980, 1990, não faz o menor sentido, né? E isso fica muito claro quando a gente observa, por exemplo, o debate eleitoral que teve em São Paulo, onde tem um candidato influencer que domina perfeitamente as ferramentas de internet. E aqui nós temos 2 pontos. As emissoras não são obrigadas a convidar candidatos que vêm de partidos que não têm representação no Congresso, o que é exatamente este caso. A gente vai deixar essas pessoas falando mentiras, asneiras, assim, e fazer da TV a sua plataforma e levar essa plataforma para online, porque foi exatamente isso que aconteceu. E isso a gente precisa analisar sob 2 perspectivas. A imprensa realmente se importa com o que ela está fazendo? Porque, assim, ela não precisa convidar todos esses candidatos, mas ela escolhe qual desses candidatos ela quer trazer. Ela podia trazer outros que também não têm representação no Congresso e nunca trouxe, mas trouxe esse que tem uma plataforma online muito grande. E aí a gente precisa se perguntar por quê. Esse primeiro bloco a gente acabou se antecipando, né, com alguns assuntos. Foi bom porque deu aquela esquentada, mas ao mesmo tempo ele faz uma ponte, né? A gente começou falando da experiência de Juliano como observador na primeira eleição de Trump. Em dado momento, Cecília fala sobre um debate que Donald Trump também estava presente, e aí traz um elemento novo, assim, né? Nesse sentido que é dentro desse campo da desinformação, do discurso de ódio, das fake news, das mais informações. Isso é muito levado também para os debates e o jornalismo está precisando se atualizar para fazer uma espécie de verificação dos fatos em tempo real, né? Porque uma coisa é você divulgar nas suas redes, mas quando você divulga em canais oficiais, aquilo pode estar trazendo um novo peso, né? Como se aquela emissora estivesse balizando aquela má informação ou aquela notícia falsa. E, André, e a gente fazendo esse link, como é que o jornalismo ele consegue encarar esse novo desafio de, ao mesmo tempo que tem que estar acompanhando, monitorando, questionando os candidatos sobre seus programas, suas plataformas, tem que estar de olho ou de ouvido atento para ver o que não é verdade, para contradivulgar, digamos assim, né, para a população. E como é que fica nessa situação, né? O jornalismo, ele divulga informação, ele atua para combater a desinformação, os dois. Como é que se dá essa discussão hoje no campo jornalismo e também nas universidades? Eu acho que isso está muito presente no mercado, né? Acho que a academia ainda está observando. A gente tem, desde que o jornalismo existe, muitas mudanças advindas de vários campos, por exemplo, a tecnologia interfere, mas também a própria organização social interfere, o momento político interfere nas nossas práticas, nas nossas formas de produção, nas nossas formas de consumo também de informação. Acho que foi um desafio gigante esse que chegou para a gente, que é, no meu tempo, né, como alguns dizem, há 20, 30 anos, você era muito responsável pelo que você dizia, mas teoricamente tinha uma confiança na fonte, você tinha uma confiança que a fonte estava falando a verdade. E quando a gente, por algum motivo, intuía que não estava falando a verdade, a gente não tinha tanta dificuldade de checar aquilo, era mais fácil checar aquilo. Não estávamos nesse processo de desinformação, embora no jornalismo a gente já tinha barriga, né, que é uma expressão para uma informação equivocada que foi publicada, a gente corrigia, mas esse processo de desinformação não tinha como existir hoje. O fato é que havia outras dinâmicas. Hoje a gente tem mais essa, que é checar o que o outro está dizendo. Não só o que eu estou dizendo como jornalista, mas checar em tempo real o que a minha fonte está respondendo. E se a gente vai para o campo político, para o campo das eleições, infelizmente, isso virou uma prática muito comum. E infelizmente isso virou uma prática de muitos que estão em diferentes campos, às vezes até opostos. Então, você tinha as eleições com textos apócrifos, né, aqueles panfletos apócrifos com algumas mentiras que não tinham fonte, mas o que a gente tem hoje é esse desafio gigantesco de desmentir aquela mentira em tempo real. Para o jornalista é mais uma atribuição, né? Eu lembro de uma amiga jornalista na época que chegaram as câmeras para os repórteres de impresso, além de fazer a entrevista e fazer a matéria, gravarem entrevistas em vídeo com o celular. Isso era, a minha amiga dizia, olha, isso é impossível para a gente, como é que eu posso? Hoje a gente tem esse desafio, fazer a checagem.
Ou a gente vai conseguir fazer essa checagem, ou a gente vai pagar de desinformação também, como fazemos quando a gente coloca no ar pessoas que não têm credibilidade. E a gente tem feito isso nas eleições muito. É um desafio gigante, acho que as empresas precisam se preparar, mas nós jornalistas também. Enquanto a coisa acontece em tempo real, é ainda mais complexo e desafiador. Mas veja, eu não sei te dizer se isso contribui ou se isso precariza ainda mais a nossa atividade jornalística. Minha impressão é que isso precariza a nossa atividade jornalística. O ideal seria que tivéssemos alguém ou alguéns especificamente para, nesses momentos ao vivo, fazer as checagens e não a pessoa que está ali, né, conduzindo os debates ou a entrevista, esse tipo de coisa. Juliana, eu queria também ouvir tua impressão sobre esse assunto, porque determinados candidatos até passa ao campo da nossa impressão, né? Até é explícito assim a postura de não se importar com o espaço do debate, que seria aquele momento onde a população teria acesso àquela troca de ideias, aquelas propostas, o que é que eles almejam no futuro, né, para o município, para o estado, para o país. E é utilizado muito para a rede social, para recortes pequenos, né, para cortes e lançar alguma coisa que engaje, né, ou algum discurso específico, ou alguma coisa muito descontextualizada. Como é que se implica na compreensão da sociedade sobre a política institucional, sobre a política partidária? Aí você vê a importância do jornalismo, né? Porque quando a gente pensa assim, qual é o papel do jornalismo nas eleições, e aí pensando especificamente em eleições, é basicamente informar o eleitor sobre os candidatos, as propostas, para assim fazer com que o eleitor se sinta mais seguro para tomar sua decisão. Sendo que aí essa ideia parte da premissa de que o eleitor está disposto a se informar e de que ele toma a decisão baseada nas informações que ele recebe. Ou seja, que são premissas que podem ser falsas. Não é? E aí, nem sempre as pessoas estão dispostas a se informar e nem sempre as pessoas tomam suas decisões baseadas em informação. Às vezes ela está informada, não é? Mas ela não leva em conta aquelas informações para tomar sua decisão. Ela leva em conta outros fatores que não são de natureza, digamos assim, racional. Então esse é um ponto, acho que a gente precisa também levar em conta. Ao mesmo tempo a gente tem, como você falou, os debates, né? Os eventos de campanha. Já há algum tempo se fala sobre o processo de mediatização de tudo, da vida, né? Ou seja, todas as nossas experiências praticamente mediadas pelos meios de comunicação, os diferentes tipos de mídia, e aí então o processo de mediatização de tudo, inclusive da política. Então há um processo, nesse processo de mediatização, de espetacularização de tudo. Então, um debate sobre propostas, num debate, por exemplo, de televisão, em que o sujeito tem 1 minuto para falar, ou tem 30 segundos para uma réplica, 30 segundos para uma tréplica, o próprio formato inviabiliza um debate sério, e aí resta a estratégia recorrer ao espetáculo. Então, o próprio formato induz a que isso aconteça, né? Isso é muito pouco discutido, porque ainda é uma fórmula que, do ponto de vista midiático, surte efeito, mas do ponto de vista do compartilhamento de informação ou informação para a tomada de decisão, partindo da premissa de que as pessoas querem estar informadas para tomar suas decisões, se mostra falho. Eu acho que no próximo bloco a gente vai poder render um pouco mais isso, porque a gente vai para as ruas agora, né, escutar o que é que o povo pensa sobre essa questão. A gente volta já já com o Fala Povo, feito pela repórter Camila Deschamps. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o papel do jornalismo nas eleições. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Camila Deschamps. Segundo dados do Instituto Reuters sobre o consumo de notícias de 2023, 79% dos brasileiros que procuram se informar utilizam as mídias digitais. Mas como será que a população consome notícias sobre política em um momento tão crítico da internet como o período eleitoral? Será que elas buscam outras alternativas? O TVDH foi às ruas para entender como as pessoas se informam sobre candidatos e eleições. Através dos sites do TSE, também dou uma pesquisada um pouco por fora, né? Para saber os projetos que eles fizeram.
e também a partir das propagandas que também, querendo ou não são muito favoráveis, mas também dão uma ajudada. De maneira geral, a parte mais comum é através de pesquisa mesmo pessoais, e hoje em dia, tipo, as mídias sociais que são muito fortes na sociedade atual. Eu me informo através de redes sociais, através também quando eu estou pela rua que são entregues panfletos. A gente teve uma pluralidade de respostas bem interessantes, né? Quem usa o site do TSE, quem vai para as mídias sociais, quem usa o meio físico ainda. E antes de ir para uma pergunta mais específica, eu queria saber também como é que vocês se informam, Juliano e Andréa, como jornalistas, em que candidato vocês vão votar e também em quem vocês não vão votar, né? Que também é preciso ser feita uma pesquisa. Eu acabo me informando digamos, pelo meio mais convencional, que é na relação interpessoal com as pessoas com as quais você convive, né? Esse costuma ser o primeiro passo. Alguém que sugere a você algum candidato em quem essa pessoa provavelmente já vai votar e quer convencer os demais a votar e então participa desse processo de distribuição de panfletos, né, no ambiente de trabalho, ou entre a família, ou então nos grupos de WhatsApp. Para se informar, acaba sendo, né, um bom caminho, né, isso a gente ouviu uma das pessoas falando aí no Fala Povo, acessar o site do TSE para verificar, inclusive, né, se a pessoa já desempenha alguma atividade parlamentar, ou se já exerceu algum cargo eletivo, visitar o site desse indivíduo na instituição em que ele desempenhou essa função para verificar os projetos apresentados, como foi sua atuação parlamentar, né, como é que foi o desempenho. Essa seria a situação ideal, mas assim, normalmente as pessoas não fazem isso. Normalmente as pessoas elas tomam decisão não baseada em informações, né? E aí tem uma diferença que acho que vale a pena a gente trazer para cá, que é a ideia de racionalidade e de irracionalidade. Quando a gente diz que uma pessoa toma decisão, né, racional, é porque ela toma decisão a partir de um levantamento de informações para poder reduzir o risco de uma decisão equivocada. Então ela tem, né, um parâmetro e busca informações para verificar em que medida, dentre aquelas opções disponíveis, acho que isso é bom ressaltar, porque às vezes as pessoas demonstram insatisfação em relação às possibilidades, né, aos candidatos, como se nenhum prestasse. Mas, na verdade, são as opções disponíveis. Então, a gente busca, ou deveríamos buscar, a melhor opção, levando em conta as nossas preferências, dentre aquelas opções disponíveis. É como se uma pessoa fosse a um restaurante, a um bar e abrisse um cardápio. E então ela vai ter que escolher entre aquelas que estão disponíveis, né? Você não vai chamar o chefe da cozinha para dizer, eu quero agora um prato que não está aqui, você vai preparar para mim agora. E não por isso o restaurante é ruim ou o chefe é incompetente. Então, se a gente fizer uma analogia, é mais ou menos isso. Então, assim, essa deveria ser a situação ideal. E assim, então, eu tomaria uma decisão racional. No entanto, normalmente as pessoas não tomam decisão assim. Seja qual for a decisão. Seja se você vai tomar água ou refrigerante. Eu costumo dizer que se as pessoas tomassem decisões racionais, elas não beberiam refrigerante, por exemplo, né? Elas iriam ler as informações nutricionais da latinha e iriam investigar. Então, eu costumo perguntar às pessoas, você toma decisão assim, então você faz compras assim também? Não. Então, do mesmo jeito, as pessoas costumam escolher seus candidatos de maneira irracional. Ou seja, isso não quer dizer que a pessoa é burra, não é isso, né? É irracional no sentido de não levar em conta parâmetros, como, por exemplo, informações de fontes fidedignas para tomar sua decisão. As pessoas são levadas pela emoção, pelo impulso, ou por uma recomendação de algum amigo, ou de um tio, ou de uma tia, de um parente, do pai, da mãe. Ou então porque o candidato a candidata é uma pessoa, né, que ela acha uma pessoa bonita, ou porque fala bem, coisas desse tipo. Ou seja, normalmente são decisões levadas pela irracionalidade. André, isso se associa com o que a gente estava comentando aqui também nos bastidores, né, sobre o papel do marketing político nessa utilização das emoções em prol de uma finalidade. Como é que tu entende esse jogo? A gente estava conversando aqui nos bastidores e os marqueteiros, né, eleitorais, eles entenderam muito bem isso e usam muito isso. Não é à toa que o candidato chora, que ele sofre, o eleitor emocionaliza. Os profissionais que vão muitas vezes produzir conteúdos buscam essa emocionalização, né, dos conteúdos, da campanha, do tom, porque as pessoas tomam essas decisões baseadas nas emoções. Então, quando o político sofre um atentado, um revés, há uma comoção em torno dele, então as pessoas tendem também a escolher porque tem compaixão, etc, etc. E eu queria também comentar um aspecto aí com base no que o Juliano falou, que é o seguinte: a gente deveria acompanhar os candidatos e as candidatas nos quais a gente
vota durante todo o seu mandato. E aí a mídia deixa uma lacuna gigantesca, que é o seguinte: a gente vai para os cadernos de política ou para o noticiário político e é muito mais um noticiário político partidário. A gente não ou de fofoca, né? De fofoca, né? Do quem votou, quem não foi, quem se absteve, quem gritou, quem bateu, quem chutou. E aí a gente se abstém de trazer para a população, de modo geral, a importância da política como algo macro. Não é à toa que tantas pessoas não querem saber, não querem se formar. Eu me alegro de saber que alguém vai no site do TSE, que vai dar uma olhada, mas a gente deveria participar desse processo político todo momento, entendendo qual é a responsabilidade de um vereador, de uma vereadora, de um prefeito, de uma prefeita, de um governador, de uma governadora e dos outros cargos, né, para os quais a gente vota. Porque aí quando a gente tivesse, se a gente tivesse esse letramento, a gente teria mais condições de não votar em quem enganou, não votar quem está envolvido em corrupção. A gente não teria essa memória tão curta, a gente não seria enganado de maneira tão forte, a gente racionalizaria mais as nossas escolhas. Eu busco saber dos meus candidatos em quem eu votei e que foram eleitos pelos meios de comunicação, como o Juliano também faz isso, mas muito acompanhando o próprio vereador ou vereadora. Inclusive porque a grande maioria dos que eu voto e se elege, eles não vão para a grande mídia. Eles têm espaços mais reduzidos, eles têm que produzir o próprio espaço, fazer o próprio conteúdo, a própria prestação de contas. A pessoa que eu votei, ela presta contas dentro dos ônibus hoje no Recife. Então, você vai ter uma cobertura midiática muito raquítica, muito de fofocas, como o Juliano colocou, e em função disso a gente se distancia do processo político, porque a gente não acredita, a gente não busca se informar e a gente é enganado, infelizmente, na grande maioria das vezes. Não é à toa que os políticos governam para os seus próprios umbigos, para os seus próprios grupos, e a grande maioria da população pobre, carente, periférica, negra, sofre com ausência de direitos e de políticas públicas historicamente. E o que acaba reforçando, né, uma falsa afirmação, na verdade, de que a democracia ela se reduz ali naquele ato de apertar um número, botar confirma, né, ou anular o voto, quando na verdade é um ato contínuo, né? Mas a gente volta com essa discussão já no próximo bloco com o quadro Educar para os Direitos Humanos. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema o papel do jornalismo nas eleições. Agora, Juliano Domingues e Andréa Trigueiro respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Gabriel Santos. Na era da informação instantânea e das redes sociais, o papel do jornalismo nas eleições tem se tornado cada vez mais complexo. Tradicionalmente, uma matéria incisiva em um horário nobre poderia derrubar uma candidatura ou mudar o rumo de uma campanha. À medida que o consumo de notícias se diversifica e as vozes nas redes sociais ganham espaço, o impacto das reportagens tradicionais é questionado. Essa mudança pode ser vista sob diferentes prismas, enquanto alguns argumentam que a pluralidade de informações enriquece o debate democrático, outros alertam para os perigos da desinformação. Pensando nisso, Inácio França, jornalista, escritor e editor da Marco Zero Conteúdo, traz uma pergunta para o TVDH. Oi Juliano, oi André, oi pessoal da TV Direitos Humanos da Unicap. Seguinte, até há pouco tempo atrás, o jornalismo seria capaz de destruir uma candidatura só com uma simples matéria em horário nobre no período das eleições. Me parece que isso agora é relativo, né? Essa força, esse impacto do jornalismo, ele está relativizado. A pergunta é bem simples para vocês e até um pouco maniqueísta. Isso é positivo ou é negativo, essa relativização do poder da imprensa e do jornalismo? A gente agradece a Inácio França pela pergunta. Ele é jornalista, escritor e editor da Marco Zero Conteúdo. Bom, é com vocês, Juliano. Isso é positivo ou negativo? Depende, né, da situação. Porque o que é que aconteceu? Nos últimos anos, houve uma mudança, na verdade está em curso, né? Eu digo nos últimos anos, mas a literatura prevê que ela tenha acontecido desde a década de 60 para cá e tem se intensificado. E que mudança é essa? É uma mudança associada ao desenvolvimento das chamadas tecnologias da informação e da comunicação, as TICs.
E aí o desenvolvimento dessas tecnologias produziram um impacto tremendo no chamado fluxo comunicacional. Na verdade, a sociedade está em transição e aí a chave explicativa para essa mudança diz respeito à nossa relação com o tempo e com o espaço. Então, a relação dos seres humanos, das instituições, dos grupos sociais com o tempo e com o espaço tem mudado ao longo dos anos. E aí, então, quando a gente fala em processo comunicacional, diz respeito basicamente à nossa relação com o tempo e o espaço. O fato é que o desenvolvimento dessas tecnologias fez com que a produção e disseminação de conteúdo midiático, o custo disso, caísse drasticamente. Então, antigamente, né, como o Inácio traz na pergunta, o jornalismo tinha um monopólio, praticamente, né, a gente chama monopólio ou oligopólio da realidade, daquilo que as pessoas entendiam como real, ou o que está acontecendo. As pessoas precisavam assistir ao telejornal que ia ao ar só naquele horário à noite, por exemplo. Então, era muito caro produzir um conteúdo e difundir esse conteúdo para atingir muitas pessoas. Esse custo, ele caiu brutalmente e passou a ser, por conta da redução do custo, passou a ser acessível a muitas pessoas. Então, você tem aí um ambiente fragmentado. Então, esse monopólio ou oligopólio da realidade passou a ser fragmentado. Então, você tem outras vozes, digamos assim, ou grupos diferentes produzindo conteúdo também. E aí, então, aquela ideia de o que é real, o que aconteceu ou não aconteceu, que antes estava, né, sob domínio, digamos assim, de poucos grupos, passa a ser relativizado, porque você tem várias versões sobre o que aconteceu, né, diferentes narrativas, como se costumou falar, né, e se tornou algo, digamos assim, até um clichê, né, desenvolvimento, não, isso é uma narrativa, ou seja, é uma outra forma de encarar aquele acontecimento. Então, a relativização passa por aí. Então, talvez não tenha tanto impacto, né, determinada denúncia, e isso seja ruim para o destino, por exemplo, do país ou do município, porque as pessoas não deram muita importância a isso, mas talvez o fato das pessoas não darem importância também seja positivo, dependendo do contexto, né? Ou seja, você ter outras possibilidades, outras visões sobre aquilo que aconteceu. Só para encerrar, por exemplo, basta a gente citar o Mídia Ninja e tantos outros movimentos ou iniciativas que trouxeram outras perspectivas sobre uma cobertura, por exemplo, jornalística, né? E aí você vai dizer, então, isso é necessariamente ruim? Não, mas a gente também tem outros acontecimentos que podem ser vistos, a depender do contexto, como negativos. Ou seja, enfim, vai depender muito mais de como aquilo é utilizado, muito mais do que a ferramenta em si. Eu sou jornalista, né? Defendo a formação, defendo o diploma, mas eu também entendo que a comunicação, ela é um direito que está além do que é o exercício jornalístico. Eu não sei se é ruim que os veículos de massa tenham perdido um pouco desse poder, porque também esse poder foi exercido de forma com interesses também bastante discutíveis, né? Como o Inácio trouxe, né? Uma matéria muda o rumo de uma eleição, sobe, desce. A gente assistiu isso, Collor, né? Subiu e caiu, e outros cases, né? Outros casos. Então eu não vejo com receio essa perda do poder dos meios de comunicação de massa. O que eu vejo com receio, e aí eu acho que é muito ruim, é que quando essa democratização da produção do conteúdo, ela acontece, porque é o que a gente acabou vivendo, cada um produz seu conteúdo, né? Você democratizou a produção do conteúdo, mas quando isso acontece com um grupo que não tem uma educação midiática, que não entende o papel da mídia, que não entende a responsabilidade que o jornalismo faz, porque é treinado para isso, né? De checar, apurar, técnicas para escrever, produzir, comunicar nas diferentes linguagens. Quando não há essa compreensão e não há essa responsabilidade, esse compromisso com ética, que não está só fora dos veículos de grande mídia, né? Quando isso ocorre, isso para mim é perigoso, é danoso. E quando a gente vai pensar em eleições, isso é muito complicado, porque a gente tem pessoas pagas, experientes, profissionais, bem pagas inclusive, para deliberadamente promover aí um desarranjo nesse processo. Então, para mim, democratizar não é problema, mesmo sendo jornalistas, porque a comunicação para mim é maior. E vou pensar um pouco mais sobre isso que Inácio trouxe, porque eu acho que é uma reflexão bastante interessante. Eu tenho para mim que ele não age também de todo danoso, não. Fiquei curiosa. A gente vai refletindo mais aí nesse intervalo e já a gente volta com o quinto e último bloco.
Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre o papel do jornalismo nas eleições. Para isso, contamos com a presença da professora Andréa Trigueiro, educomunicadora e especialista em direitos humanos, e do professor Juliano Domingues, jornalista, cientista político e coordenador da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Esse último bloco é o momento da gente tentar amarrar algumas pontas que ficaram sobrando, né? Sempre é pouco tempo para falar de tudo que a gente quer, e eu percebi aqui nas conversas de bastidores que tem uma vontade de a gente retomar a discussão sobre plataformização da política. Começar com o André, que estava colocando essa vontade para a gente colocar nesse meio de campo aí sobre jornalismo e eleições. Uma conversinha aqui também de bastidor. Mas antes de se despedir também, quero que vocês façam um jabá de vocês, para o pessoal saber onde é que encontram mais do que vocês escrevem, do que vocês fazem. Uma conversinha aqui de bastidor, acho que o Juliano até tem mais condições de falar, que é justamente esse fluxo, né, das campanhas que foram muito para as redes sociais digitais e essa plataformização mesmo da política. O próprio ex-presidente Bolsonaro, ele se comunicava com as pessoas pelo Twitter, né, pelo antigo Twitter. Então a gente vai ter uma vida digital, né, nas plataformas muito grande, a vida política desses políticos. E aí a gente também precisa chamar para a responsabilidade as grandes empresas, as grandes plataformas, né, as big techs, que no Brasil ainda não tem uma regulação adequada. É um debate gigante, esse envolve vários interesses, mas isso também é preciso que a gente fale, porque as pessoas que consomem também não têm um letramento. Elas também sofrem todas essas estratégias de persuasão, de convencimento a partir desses espaços. Então, tem a parte que cabe ao jornalismo e tem a parte que cabe à indústria, né, às empresas que lidam com isso. E que são espaços cada vez mais presentes no nosso cotidiano, né? E cada vez mais cedo também. Muito, perfeitamente. Juliano? Então, o que tem acontecido é algo que normalmente acontece quando surgem novas dinâmicas, né, que é um processo de aprendizado. Tanto por parte de quem utiliza essas ferramentas, né, no caso a gente que está acompanhando a gente, as pessoas de uma maneira geral, mas também das instituições perceberem aquilo que costuma se chamar de externalidades, né, que é basicamente o efeito colateral ou uma consequência, às vezes não intencional, negativa do funcionamento de algo. Então, por exemplo, é quando a gente pega um remédio e ali diz assim, os efeitos colaterais, né? Você toma um remédio para uma coisa, mas ele pode causar alguma outra coisa. Então, um pouco isso. O que a gente tem observado é que as instituições cada vez mais têm percebido, a partir das evidências que têm surgido por conta das investigações científicas, né, que têm sido realizadas, as externalidades, ou seja, as consequências negativas dessas ferramentas, inclusive para processos eleitorais, que é o nosso tema aqui, e para a fragilização do jornalismo, né? Então, diante da percepção de que determinado setor da economia, e aí para a gente falar em regulação econômica, causa determinadas externalidades, ou seja, consequências negativas difusas e que causam prejuízo tanto para indivíduos quanto para a coletividade, é papel do Estado estabelecer determinadas regras para que essas externalidades ou sejam eliminadas ou sejam reduzidas. Um exemplo clássico é a indústria do tabaco. Então, quando o cigarro surge, isso está na história, né? Os médicos receitavam cigarro como algo para você exercitar o pulmão. Então, depois que as evidências surgem, muito lobby da indústria do tabaco, as evidências vão surgindo mostrando que, na verdade, o tabaco estava associado, né, era um fator de risco, por exemplo, para o câncer e tantas outras enfermidades. A partir daí, então, há um processo de regulação dessa indústria, a ponto de hoje você não ter mais, por exemplo, propaganda de tabaco, cigarro na televisão. Então, é algo semelhante para qualquer área, né, da convivência humana, do setor econômico, como, por exemplo, no funcionamento das redes sociais digitais, dos novos fluxos comunicacionais, levando em conta não somente as eleições, mas também as eleições. Isso porque o processo eleitoral ele tem consequências, né, normalmente de longo prazo. As pessoas, quando escolhem seus candidatos, suas candidatas, elas escolhem, na verdade, políticas públicas, né? Elas estão fazendo escolhas sobre algo que provavelmente vai acontecer ou algo que não vai acontecer em função das plataformas, dos candidatos e candidatas. Certamente que o assunto ele não vai se esgotar aqui, e até por isso eu queria, além de agradecer a presença de vocês, também dizer onde é que quem nos acompanha, onde podem acompanhar o trabalho de vocês, mas também deixar uma indicação para que as pessoas possam continuar em acesso, podem continuar em contato, na verdade, com essas temáticas. Eu, incluso, também já estou com meu caderninho
separado para anotar. André, alguma sugestão para a gente? Olha, eu acho que como sugestão eu deixaria, na verdade, um encorajamento para que as pessoas busquem participar da democracia, não apenas nas eleições, mas em todo momento, né? A política está presente na vida da gente do acordar ao dormir, porque se tem energia elétrica, se tem água encanada ou não tem, se tem saneamento, se tem escola, trabalho, transporte, segurança, tem política. Então, é preciso que a gente tenha interesse pela política, se informe da maneira mais adequada, nas fontes oficiais, nas fontes que são independentes, a partir das próprias fontes, né, primárias, as pessoas envolvidas nisso, para que nós não sejamos enganados. Infelizmente, as eleições se transformaram num palco de horrores, de mentiras, de muita propaganda e a gente acaba sendo enganado. E é lastimável a gente ver pessoas elegendo outras pessoas que muitas vezes trabalham contra aquele eleitor, aquela eleitora. Então é preciso se identificar, saber se aquela pessoa tem realmente afinidade com o que você pensa, com o que você deseja, com as políticas públicas que você quer ver garantindo os seus direitos e acompanhar esses políticos, independente de quais sejam, para que a gente tenha uma democracia mais real e não da maneira como a gente vive, sendo enganado. Então, eu deixaria essa dica e também sigam os perfis do EduComDH, da TVDH, do Expressão Livre, que são programas sobre direitos humanos nos quais a gente tenta falar sobre esses temas. No mais, é isso e agradecer também pelo debate de hoje. Juliana? A minha recomendação é muito simples, mas ao mesmo tempo eu considero muito importante, que é que as pessoas consumam jornalismo profissional, sério, rigoroso, comprometido com o interesse público e cada vez mais se torna fácil você encontrar essas opções, né? A gente falou aqui sobre essa fragmentação das fontes de informação, né? Que não há mais esse oligopólio, digamos assim. Lógico, sobre os fluxos informacionais, sim, mas há muita gente produzindo conteúdo de qualidade, então se informar e consumir sobre quem produz conteúdo jornalístico de qualidade. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. A gente agradece pela companhia. Até a próxima.